É bem provável que você esteja a acompanhar a Copa do Mundo, não é verdade? A Copa do Mundo é um campeonato das nações de futebol que nesse ano está a ser realizado no Catar. Há uma particularidade lá que nos chama a atenção. Todos os selecionadores, em geral, eles usam táticas com o objetivo de conseguir vencer os seus adversários. Antes de um jogo começar, geralmente aparece um quadro com um campo ilustrativo apresentando a tática de cada selecionador. Há quem usa 4-4-2, há quem usa 4-3-2-1 e assim por diante. O objetivo deles é que essa tática dê certo durante o jogo para que ele consiga obter a vitória. Como povo de Jeová, os nossos inimigos também tentam nos enfraquecer usando 3 tipos de táticas. Não se trata de uma tática de 4-4-2 ou 4-3-2-1, não, longe disso. Nesse discurso nós vamos falar de 3 táticas que os nossos inimigos usam. A primeira, mentiras. A segunda, informações falsas. E a terceira, promessas falsas. Usando um exemplo bíblico do passado, nós veremos como é que os nossos inimigos fazem isso, como é que eles usam essas táticas, mas também veremos como é que cada um de nós pode proteger-se contra essas táticas. Rabsaque, espera aí, primeiro vamos saber quem é. Como mostra a imagem, Rabsaque era um oficial assírio, ou seja, lá no passado havia um exército dos assírios que basicamente eram como inimigos de Jeová. O objetivo deles era apenas ir contra os servos de Jeová com o objetivo de destruí-los. E Rabsaque era um oficial importante desse exército. Ele tinha como objetivo acabar com o povo de Jeová. E o que é que ele decidiu fazer? Usar exatamente essas 3 táticas que citamos lá no início do nosso discurso. A primeira, mentiras. A segunda, informações falsas. E a terceira, promessas falsas. Então nós vamos começar pela primeira e entender como é que ele fez isso de forma astuciosa. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Reis, capítulo 18. Os versículos que vamos ler são os versículos 19 ao 21. Veja a mensagem que Rabsaque pediu para enviarem ao rei de Israel na altura, Ezequias. O texto diz o seguinte: O Rabsaque disse-lhes: Digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria: Em que é que se baseia a tua confiança? Tu dizes: Tenho uma estratégia e poder para a guerra. Mas isso não passa de palavras ocas. Em quem é que depositaste a tua confiança para teres a ousadia de te rebelares contra mim? Vê, confias na ajuda daquela cana rachada, o Egito, que penetra e fura a palma da mão de quem se apoia nela? Assim é o faraó, rei do Egito, para todos os que confiam nele. Conseguiu notar a primeira tática que Rabsaque usou com o objetivo de enfraquecer a fé dos israelitas, com o objetivo de fazer com que os israelitas ficassem contra ao seu próprio rei Ezequias? Rabsaque disse que Ezequias tinha laços com Faraó, o rei do Egito. Você lembra quem era Faraó, não é verdade? Um dos maiores perseguidores do povo de Deus. Foi ele que manteve os israelitas presos durante vários anos. Ao dizer isso, que Ezequias tinha laços com o Egito, qual era a real intenção de Rabsaque? Era causar confusão, causar desconfianças. Ele estava a mentir sobre o líder da nação de Israel. Ele queria que o povo olhasse e dissesse assim: espera aí, o nosso rei Ezequias tem laços com o maior perseguidor de nós próprios. Como é que isso é possível? Então ele queria causar essa dúvida. Ele usou essa mentira, essa tática, com o objetivo de enfraquecer a confiança
que o povo de Israel tinha sobre o seu rei Ezequias. Mas ele não parou por aí, queridos irmãos. Ele continuou a usar táticas com o objetivo de enfraquecer o povo de Israel. Uma segunda tática está no versículo número 25 do capítulo 18 de 2 de Reis. Por favor. Rabsaque continuou a dizer o seguinte: agora, será que foi sem a autorização de Jeová que vim contra esse lugar para o destruir? O próprio Jeová me disse: vai, destrói essa terra. Notou a divulgação de informações falsas por parte de Rabsaque? Ele estava a dizer que foi Jeová quem o havia enviado para destruir os israelitas. Ele queria semear dúvidas. Ele queria convencer de que Jeová não lutaria a favor dos israelitas. Mas Jeová estava sim contente com eles. Jeová sabia que eles haviam voltado a praticar a adoração verdadeira. Então, se tivesse um israelita sem fé naquele meio, o que ele faria? Talvez correria ao lado de Rabsaque e dizer: pronto, agora estou no lado de Jeová. Mas isso não era verdade. Rabsaque estava simplesmente a usar uma mentira, uma informação falsa, com o objetivo de enfraquecer a fé dos nossos queridos irmãos lá no passado. Mas ele usou uma terceira tática, como diz os versículos 31 ao 32. Não escutem Ezequias, pois assim diz o rei da Síria: façam paz comigo e rendam-se, e cada um poderá comer da sua própria videira e da sua própria figueira, e beber a água da sua própria cisterna, até que venham e vos leve a terra igual à vossa, uma terra de cereais e de vinho novo, uma terra de pão e de vinhas, uma terra de oliveiras e de mel. Então continuarão vivos, não morrerão. Não escutem Ezequias, pois ele está a enganar-vos, dizendo: Jeová irá livrá-los. Conseguiu notar qual foi a terceira tática que Rabsaque usou? Ele usou promessas falsas. Ele disse: olha, vou vos dar uma vida melhor, uma terra que vocês nunca viram. Mas será que os israelitas tinham motivos para acreditar nisso? Acontece que nem os assírios viviam em condições tão boas como aquelas que Rabsaque estava a prometê-los. Mas como é que eles poderiam acreditar nisso? Rabsaque estava simplesmente a fazer essa promessa vazia, promessas falsas, com o objetivo de enfraquecer a fé dos israelitas. Qual é a lição que nós podemos aprender desse interessante relato bíblico? Podemos aprender 3 lições básicas, mas importantes. Cuidado com as mentiras sobre a organização de Jeová. Hoje em dia, queridos irmãos, Satanás tem usado bastante a internet, os meios de comunicação, as pessoas, para divulgarem mentiras sobre a organização de Jeová. Será que você vai seguir as vozes de Rabsaque atual? Queremos ter cuidado e não acreditar em qualquer tipo de informação sobre as testemunhas de Jeová. Em segundo lugar, hoje em dia devemos também ter cuidado com informações falsas sobre Jeová. E por fim, ter cuidado com as promessas falsas. Nunca acredite nessas promessas vazias que parecem muito boas para serem verdade. Nós devemos acreditar nas promessas do nosso Deus Jeová, o único que não pode mentir. É verdade que às vezes nós ficamos ansiosos, queremos que o fim venha logo. Às vezes olhamos em governantes a fazerem promessas extraordinárias e nós ficamos divididos. Mas será que queremos acreditar nessas promessas falsas de Rabsaques modernos? Queremos ter cuidado, queridos irmãos. Assim como os selecionadores, o fato de usarem táticas não significa automaticamente que eles vão conseguir vencer a partida. Às vezes eles perdem também. Então os nossos inimigos também têm de perder. Não permita que as táticas deles deem certo no seu caso. Fortaleça a sua fé e não aceite que os inimigos de Jeová enfraqueçam a tua espiritualidade.